Eu quero saber o primeiro caso de vocês juntos. Como é que foi? Era mais simples? Não precisa ser o primeiro, vai. Mas dos primeiros ali, meio calça, começando a ficar suja, né? Quer ver o que acontece? Na época, havia os crimes, é claro, mas, vamos dizer, a violência talvez fosse um pouco menor, até pelo tipo de arma que se utilizava. Então... Não. Nós entramos no início dos anos 90. 93 era revólver, era 38. Ah, não, mas era uma loucura o índice de homicídio. Não, nós começamos, aí começou a aumentar. Nossa, aí quando eu entrei tinha pouco. Aí depois, final dos anos 90, início dos anos 2000, era uma loucura. Tanto é que o Jardim Ângela era considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Nossa. Era o Jardim Ângela. E tinha, assim, você chegava, já tinha local esperando, e você trabalhava o dia inteiro de um local para o outro. E deixava alguma ocorrência. Quando terminava o plantão, tinha ocorrência já para a equipe que ia entrar. Entendi. Era uma loucura. Só para você ter noção, naquela época, eu me recordo que teve final de semana, entre sexta e domingo, que deu 60 casos de homicídio. Num final de semana. Nossa. Era algo assim espantoso, você não parava. E também a gente pegou uma época que, assim, né, não vou falar engraçada, porque não é. Mas, assim, era curiosa, né? Durante muitos anos, a época que mais a estatística crescia era no Dia das Mães. Por quê? Por causa da saidinha do Dia das Mães, né? Então, acho que as pessoas saíam, se vingavam ou iam cobrar porque estavam lá dentro, né? Ou algo que deu errado. Então, durante muitos anos, né, Tchê? A estatística, no Dia das Mães, a gente já ficava até mais em QAP, porque sabia que ia ser um final de semana um tanto quanto mais violento. Depois não, né? Começou a ter mais saidinhas e essa estatística foi diluída, né? Mas durante muitos anos, o dia que mais, assim, dava homicídio era na saidinha do Dia das Mães. Até chegar um ponto de todo dia ter um monte de homicídio. Tanto é que um dos recordes que teve de homicídio, porque São Paulo era dividido em dois. Era a Zona Sul e Zona Oeste, e a Zona Leste, Centro e Norte. Teve uma vez que deu, na Zona Sul, em 12 horas, 11 homicídios. Fui eu, à noite, numa segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite, quer dizer, um dia todo... Numa segunda-feira à noite, eu atendi 11 ocorrências só na Zona Sul. Tinha alguma coisa de especial nessa noite, ou foi só todo mundo resolveu matar no mesmo dia? Foi até que concentrado, né? Uma área bem concentrada. Era um lugar na época de invasão de terras. Né? Então, tinham muito grileiros, saía muita confusão. Então, era um número bem elevado de homicídios. E eu acho que nessa noite... eu atendi chacina, atendi homicídios individuais, mas foi uma... Qual que é a definição de chacina para a polícia? Acima de 3 corpos... a polícia já considera como chacina. Então, você vai até o duplo homicídio. Depois 3 ou mais. Né? E o triplo, a partir do triplo homicídio, já é considerado chacina. Principalmente também pela autoria. Né? Então, quando você tem um autor, né, desferindo contra esse mesmo grupo. É a região, né? Quando você vai dizer... Uma mesma cena, seria Não, eu digo assim, você pode ter uma chacina onde os corpos estão em lugares distintos, né? Então, pegou o fulano A, pegou o fulano B, um estava no bar, o outro estava na esquina e o outro estava a um quarteirão. Mas ainda é uma chacina porque a motivação era a mesma. E é o mesmo assassino. Isso mesmo. Entendi. Nossa, cara. 11 casos? 11 casos. Caralho. Chega uma hora que você... Né, e ainda era uma época de filme, máquina analógica, né? De filme. Então, você andava com a bolsa que você já não sabia mais que filme que... Se hoje teu equipamento pesa 3 quilos, nessa época devia pesar mais, então. Né? Sim. Você carregava tudo, o flash, tinha uma bateria de carro, de moto, né? Pro flash, para aguentar, era bateria de moto. Nossa.
Mas me conta, geralmente tinha uma motivação mais comum que as outras? Estamos falando dessa época aí, das antigas, que tinha assim, muito homicídio. Eu peguei uma época muito violenta, que foi na época de invasões de terras, tanto no extremo leste como no extremo sul. Tinha parte de invasão, tinha também o envolvimento com o tráfico, porque antigamente um ia vender a droga onde era a área do outro, né? Então isso aí se resolvia na bala. Aí às vezes o usuário devia numa biqueira, em vez de ele estava com dinheiro, em vez de pagar o que ele estava devendo, ele ia na outra biqueira e pagava a droga. Aí entendi. Morria. Entendi. E com a formação do PCC, esse cenário mudou de alguma forma? Tipo, teve mais um controle maior das coisas? Que, por exemplo, lá no Rio, que tem um monte de facção, tem inclusive a milícia e coloca a polícia também na galera, é uma guerra. A sensação é de guerra o tempo inteiro. Tipo, se você mora numa favela, para ir para outra favela, algumas coisas precisam ser consideradas, né? Aqui, do PCC para cá, é o PCC que manda, né? Sim. Então, pelo menos essa guerra entre facções pela cidade... É bem menor. É bem menor. É bem menor. E eu acho que, geograficamente, São Paulo está a um passo à frente do Rio de Janeiro. Então, durante muito tempo, eu ouso dizer que hoje você tem equipes táticas que apoiam locais de risco, né? Você tem essa liberdade de chamar uma equipe tática para te ajudar a entrar no local de risco, mas não tem em São Paulo um local que a polícia não entre. Né? Então, geograficamente, eu acredito que São Paulo está um pouco à frente do Rio. Que o que acontece? O Rio, pelo menos pelo que a gente vê, né? Não conheço assim o. E é fácil a gente falar de orelha aqui. Bom. Não, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, as vias de acesso são limitadas. Né? Então, e facilmente bloqueáveis. Aqui, por exemplo, uma favela, uma comunidade grande, Heliópolis, tem 2 avenidas. Tem N acessos. Como é que você bloqueia? Ou vamos dizer, vai fazer o crime vai fazer uma segurança. Tem 500 acessos. Paraisópolis tem 500 acessos. Então acaba ficando um pouco mais difícil para o crime bloquear o acesso. Que no Rio de Janeiro eu acho que é bem mais fácil. Pelo menos a informação que chega, né? Não, assim, o que eu conheço é mais fácil. Então, assim, bom, eu não sou da Zona Sul, lá no Rio, tem basicamente Zona Sul, Barra Recreio e o resto, entendeu? Então, eu morava no resto. E a minha experiência ali era assim, o cara botava barricada mesmo, entendeu? Normal. Isso aí lá, por exemplo, eu morei no Jacaré. Então, no Jacarezinho lá, os caras botavam barricada, era... E aí você tinha só um acesso? Tinham poucos acessos. No caso do Jacarezinho, tinham alguns acessos, mas o problema é que eram ruas muito estreitas. Entendeu? Entendi. Então o acesso principal, onde poderiam passar uma quantidade maior de viaturas, não consegue. Verdade, é isso daí que acontece mesmo.